Olá, tudo bem? Graça e paz a você que nos acompanha. Hoje vamos falar sobre o sagrado e o profano. Muitos que estão na igreja fazem essa divisão. Quando estão na igreja, vivem como santos, como se fossem as melhores pessoas do mundo, mas quando estão lá fora, vivem como ímpios. O nosso texto base diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, versículo 24. Eu penso que é fora da igreja que eu vou demonstrar quem de fato sou. Se sou crente mesmo, minha fé é demonstrada lá fora, as minhas ações, o meu modo de viver. Porque tudo que for fazer deve ser para glorificar o nome de Deus. A adoração a Deus não é só na igreja, mas fora do templo também, seja trabalhando, estudando, no momento de diversão, fazer coisas que agradam a Deus. Em tudo, honrar e bendizer ao Criador. É assim que deve ser o nosso proceder. Muitos vivem diferentes papéis. Quando estão na igreja, parecem santos. Mas fora da igreja é outra coisa. Vivem como se Deus não existisse. E o cristianismo contemporâneo, por vezes, abraça com força essa ideia. E não fazem separação entre o santo e o profano. Isso é perigoso. Ô, Julinho, mas por que isso é perigoso? É perigoso porque colocam Deus em tudo como se tudo no mundo secular fosse bom. Como se todos os caminhos levassem a Deus. E não podemos misturar o santo e o profano. Se assim procedermos, o resultado com certeza será desastroso. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que misturaram o sagrado com o vulgar e se deram mal. Nadab e Abiú desobedeceram a Deus, oferecendo-lhe fogo estranho, ou seja, fogo que não vinha do alto do sacrifício, como lhes ordenara o Senhor. E morreram por isso, porque misturaram o sagrado com o corrompido. Levítico 10, 1. Esse é um problema sério, porque a igreja moderna está trazendo o que é mundano para dentro dela. Se tem aqueles que vivem uma vida dividida entre o santo e o profano, outros vão além. Nem divisão fazem do santo e o profano. Vemos exemplos de homens de Deus, homens abençoados que não se contaminaram com as coisas do mundo. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei Belsazar. Ele soube fazer a separação entre o santo e o profano. Em nossas vidas, então, a gente precisa levar a sério o cristianismo. E jamais se contaminar com as coisas deste mundo, ou seja, com tudo aquilo que é pecado e que nos distancia de Deus. Precisamos viver como cristãos autênticos. E hoje não é só fora da igreja que estão levando uma vida profana. Estão trazendo para o lugar sagrado coisas que vão contra os preceitos da palavra de Deus. Estão trazendo para a igreja coisas que não agradam a Deus, misturando o sagrado com o profano. Na Bíblia, vemos uma clara oposição entre o sagrado e o profano. Portanto, vivam como filhos de Deus, vivendo em santidade. Não vivam como os filhos das trevas, que buscam coisas mundanas e satisfazem as vontades da carne. Para cumprirmos a grande comissão que nos foi dada, cada crente precisa ser um pastor e cada local de trabalho ser um ministério, um lugar de ministério, dar bom testemunho. Essa é a nossa responsabilidade. É viver de acordo com a boa, santa e agradável vontade de Deus, morrer para o mundo e viver para Cristo. Nós, cristãos, temos que ter o discernimento, ser cheios do Espírito Santo para que possamos saber definir o que é certo e o que é errado, saber a distinção entre o bem e o mal,
A palavra de Deus nos ensina isso. Ser cristão é praticar o que Cristo fez, andar no caminho certo. Pois nem tudo convém ao cristão. Nem todas as coisas são boas. Não podemos também ser como os fariseus, que proibiam de tudo. Não podia fazer nada. Mas, às escondidas, eles cometiam pecados terríveis. Em Ezequiel 22, versículo 26, está escrito: seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Será que hoje é diferente desse contexto na época do profeta Ezequiel? Olha, meus irmãos, nos dias de hoje, vemos muitos que se dizem cristãos misturando tudo, como se tudo fosse bom. Mas há distinção, sim, entre o santo e o profano. Bem e mal não andam juntos. Na palavra de Deus vemos que Deus exige de nós pureza, vivermos livres das coisas imundas. Precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Para evitar a queda e a ruína, Deus nos dá o raciocínio seletivo entre o bem e o mal, lícito e o ilícito, a luz e as trevas, a santidade e a profanação. Hoje, a confusão religiosa é grande. Até no meio religioso existe o relativismo. O que é certo para alguns, para outros não é. O que é pecado para alguns, para outros não é. E não podemos ver as coisas com a visão do mundo. Mas precisamos ver tudo à luz da Bíblia, na palavra de Deus, que encontraremos a verdade. A palavra de Deus é que vai nos direcionar, nos mostrar o caminho correto. Que Deus nos deu discernimento para entendermos a sua palavra, para a gente não cair nas falácias dos homens maus, desse sistema falido, imoral. O diabo semeou o joio no campo religioso. Hoje, o cristianismo se apresenta cheio de confusão. Há uma clamorosa mistura entre o santo e o profano. Para muitos, o terreno do santo penetrou no profano e do profano no santo. E parece que tudo está santificado, parece que tudo é bom, parece que todos os caminhos levam a Deus, mas não é bem assim. Não há nenhuma possibilidade, biblicamente falando, de santificar o que é profano, de tratar o mal como se fosse bom. O mundo está em constante mudança. Muita coisa está acontecendo. Hoje estão querendo amoldar a palavra de Deus nas coisas modernas. Tem coisa que não é lícita, não edifica, não é da vontade de Deus. Se é contrário à palavra, não podemos fazer. Não se pode misturar o santo e o profano. A tecnologia tem revolucionado o mundo e a nossa vida. E muitas vezes, ou sempre, estas transformações chegam à igreja. Todas as novidades. Precisamos ver à luz da Bíblia se é bom ou não. Muitos demonizam tudo. Outro erro. Como se tudo fosse pecado. Esse é um outro extremo perigoso também. Eu já vi gente falando que até o data show na igreja é pecado. Não pode usar data show na igreja. Não pode gravar um culto. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Meus queridos, que a gente possa viver de acordo com o querer de Deus. E vamos pedir pela ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja agindo em nós para que possamos saber, discernir sobre o que é certo, o que é da vontade do Senhor para nós. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.